Fala, contadores, tributaristas, povo da controladoria, financeiro, folha, povo da labuta, da correria, povo que eu amo. Tema de hoje, muito importante, ponto de equilíbrio, o famoso break-even. E você vai entender por que que esse indicador ele é tão importante e principalmente nas pequenas empresas. Deixa aí o teu like, se inscreva no nosso canal, deixe também os seus comentários, é muito importante para nós. Solta a vinheta. Então vamos lá. O que é o ponto de equilíbrio? Explicando de uma forma bem simples, é aquele ponto em que o seu faturamento se iguala aos seus custos e despesas fixas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo na prática. Nós vamos calcular juntos aqui numa planilha de Excel, igual a gente faz nos cursos. Então, para você chegar nesse ponto, você tem lá um mínimo que você deve faturar. E não é simplesmente, né? Ah, eu tenho lá de custos fixos 10 mil. Vou faturar 10 mil. Cobrir o custo fixo? Não. Porque quando você tem as suas vendas, junto com as suas vendas, você tem lá os seus custos variáveis, aqueles custos que só ocorrem quando você vende. O custo fixo é o antagônico. Independente de você vender ou não, você vai ter esses custos e essas despesas. Como assim, professor? Vamos lá. O salário do pessoal lá da administração, pessoal da contabilidade, se a sua contabilidade não é interna, até se ela for externa, independente de você vender ou não, você tem que pagar. O aluguel, independente de você vender ou não, o dono do imóvel, ele quer receber o aluguel dele. Ou seja, esses gastos, né, esses custos fixos, despesas fixas, independente de você vender ou não, você já começa o mês devendo. Então, eu vou falar aqui do ponto de equilíbrio, indicador contábil. Porém, você tem outros pontos, né, de equilíbrio que são importantes. Como que você calcula o ponto de equilíbrio contábil? Você pega os seus custos e despesas fixas e divide pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o percentual do lucro bruto sobre as vendas. Se você tem um faturamento de 10 mil e você tem um custo de 8 mil, o teu lucro bruto é 2, a tua margem de contribuição é de 20%. Ou seja, sobre esse faturamento, você tem um lucro de 20%. No caso de 10 mil menos 8, R$ 2.000. Ponto de equilíbrio econômico. Você tem os seus custos fixos mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Óbvio que quando você vai abrir um negócio, você fez uma análise de investimento, então você tem uma expectativa mínima de retorno. Ah, comecei um negócio aqui com 100 mil, está lá teu investimento inicial, que é o teu capital social, e você espera ganhar no mínimo 3 mil para ter dor de cabeça. Porque senão é melhor você ir para o mercado financeiro ou fazer outra coisa, ou seja, é o custo de oportunidade. Então, para você poder calcular esse ponto de equilíbrio, você soma com o lucro desejado e divide pela margem de contribuição. Você também tem um ponto de equilíbrio financeiro, onde você pega os teus custos fixos e aí você tira a depreciação
somada com as dívidas pagas e divide pela margem de contribuição. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular, bora para a prática. Então vamos lá para o BAC, entender ponto de equilíbrio na prática. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é levantar os seus custos fixos. Óbvio que isso é possível através de um balancete. Você, que é um demonstrativo contábil, você já consegue enxergar lá quais são os custos fixos, variáveis e etc. Então, o que que são os custos fixos? Aí eu vou pegar aqui como exemplo, tá? Você tem um negócio de revenda, você compra algumas peças e vende essas peças, e aí você tem lá o salário, né? A folha, melhor, né? A folha de pagamento do teu pessoal, ou seja, por que que é um custo fixo? Independente de você vender ou não, você vai ter que pagar o salário do pessoal. E dentro dessa folha de pagamento não é só o salário, você tem a provisão do 13º, provisão de férias, horas extras, etc. Ou seja, tudo isso, toda essa folha de pagamento desse pessoal, ela é considerada como um custo fixo. E aí você tem também um aluguel. E aí aqui vamos colocar outros custos e despesas fixas, beleza? Vou já deixar aqui no esquema, né? Padrãozinho aqui do número. Então tá aqui. Quanto que é a folha de pagamento? Vamos lá, 10 mil. O aluguel, 7 mil. Outros custos e despesas, 3 mil. Então vamos lá, total dos custos fixos. Igual soma, vamos pegar a soma da primeira linha até a terceira, 20 mil, né? Vamos deixar aqui negrito. Vamos colocar aqui uma corzinha, né, para ficar mais bonitinho. Aqui, um cinzinha. Beleza, 20 mil, ótimo. E aí nós temos a seguinte informação. Essas peças, elas são vendidas por R$ 100. E o valor de compra dessas peças é de R$ 70. E sobre essas vendas, nós temos 10% de impostos. Dependendo do regime de tributação, a tua alíquota para o imposto seria outra. Esses custos e esses impostos, eles são aqueles custos e despesas variáveis, porque você só vai ter imposto se você vender. Você só vai ter esse custo dessa peça que você comprou se você vender. Tá ok? Então vamos lá. Qual que é o valor de venda da peça? R$ 100. Qual que é o custo, né? Qual que é a compra? É de R$ 70. E o imposto, né? Aqui igual, vamos pôr aqui negativo, igual, né? Os R$ 100 vezes 10%, 10 mil. Pô, se a gente colocar aqui em percentual, né? O custo representa 70%, tá? E os impostos, 10%. Qual que é o teu lucro bruto? Vou fazer aqui uma soma. Ele é de R$ 20. Pegar aqui o mesmo formato, né? A gente aqui destruindo, né? No Excel, colar especial, formatos para ficar bonitinho, 20%. E qual que é a nossa margem de contribuição? Ou seja, quanto por cento, né, dessa venda eu estou ganhando aqui nessa operação? Ou seja, o meu lucro bruto, ele representa quanto da minha venda? Essa é a margem de contribuição. Vou colocar aqui numa cor diferente, tá? Só para destacar. Então vamos lá, R$ 20 dividido por R$ 100, e a gente coloca aqui o percentual, 20%. Essa é a nossa margem de contribuição. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Meu ponto de equilíbrio. Esse aqui eu vou deixar em amarelo, que é para destacar. Meu ponto de equilíbrio,
Qual que é a fórmula? São os meus custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. 100 mil reais. Ou seja, nesse negócio, nessa empresa, se o empresário ele não vender 100 mil reais, ele vai dar prejuízo no mês. Então, se ele vender 90 mil reais, ele vai ter prejuízo. Vamos testar? Vamos. Então vamos colocar aqui, ó, né? Vamos fazer aqui a continha. Vamos montar aqui a nossa DRE. Venda. Qual que é a venda? É o 100 mil. Qual que é a compra? É só a gente pegar o 100 mil, o custo, CMV, vezes 70%, daria 70 mil. Aqui é o CMV, custo da mercadoria vendida. E os impostos, 10%. Qual que é o lucro bruto? 20 mil. Aí vamos pegar aqui custos, né? Total dos custos fixos. Total dos custos fixos. Quanto é? 20 mil. Qual que é o lucro? 20 mil que você teve de lucro bruto e subtrai 20 mil de custos fixos, zero. Esse é o ponto de equilíbrio. O que que é o ponto de equilíbrio? É quando a sua receita, o seu faturamento, ele iguala os seus custos e despesas fixas. É o mínimo que você tem que faturar para poder cobrir os seus custos fixos. Vou deixar aqui em amarelo. Vamos brincar um pouco agora? Vamos brincar. É possível você também saber qual que é o teu ponto de equilíbrio por quantidade? Sim, você vai pegar os 100 mil reais dividido por 100, ou seja, o seu ponto de equilíbrio, né? Vou fazer aqui que é melhor, ó. Ponto de equilíbrio por valor e ponto de equilíbrio por quantidade, que é o quê? É os 100 mil dividido por 100 reais. 1.000 unidades. Vamos brincar um pouco? E se eu vender 900? Ó, vamos lá. Se eu vender 900 unidades, se eu pegar 100 reais e multiplicar por 900, eu vou ter 90 mil, tá? Se eu pegar os 90 mil vezes 70%, que é o meu custo, eu vou ter 63 mil, meu imposto 9. O meu lucro bruto é de 18, eu tenho os custos fixos de 20, vai dar prejuízo. Empresário, contador, vai dar prejuízo. Não dá para vender 900 unidades. E aí vamos lá, o que que você vai começar a pensar? De repente, 900 unidades dentro do histórico que você fez, você olhou uma empresa do mesmo ramo, né? De repente você está começando agora, você vai vender 900 durante 10 meses até o negócio ganhar, né, maturidade, enfim. O que que você vai fazer? Você vai amargar 2 mil reais de prejuízo durante 10 meses, 20 mil? Ou de repente você vai negociar um volume maior e reduzir o valor de compra por unidade? Ou de repente você vai vender por um valor maior? Vamos supor que a tua venda, vamos brincar aqui, ela é de 110 e você só vende 900. Então vamos pegar 110, que é o valor unitário, vezes 900. Você vai ter 99 mil. O teu custo, ele é de 70%, tá? Então é isso vezes 70%. Mesmo assim, você ainda tem um prejuízo de 200 reais. Oh, mas de repente você vai mexer no teu preço. Só que é o seguinte, vamos pôr aqui 115 para ver, ó. Pronto, você já começa a dar lucro. Ou seja, você consegue vender 900 unidades, que de repente é o limite, por 115 reais. Mas aí alguém chega e fala para você, por 115 reais, meu amigo, você sai do mercado. Você não vai vender. E aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que olhar seus custos fixos. Se você só consegue vender por 100 e 900 unidades, né, a quantidade que você consegue vender é de 900, que é o teu limite,
e você tem um custo fixo de 20 e você não quer dar prejuízo, ou de repente você montou lá seu ponto de equilíbrio econômico que eu já falei, você tem que ganhar pelo menos 3 mil, lembra da fórmula? Que é o custo fixo mais o lucro que você pretende ganhar, você vai ter que mexer aqui na estrutura, você vai trocar de local porque de repente o aluguel está caro, você vai reduzir tua folha de pagamento, você vai ter que mexer com outros custos e despesas fixas. E aí, vai conversar com a área comercial? Dá para vender mais? Não dá? Então, olha só quantas análises são possíveis você fazer com o cálculo do ponto de equilíbrio. E fora que você consegue montar esse cálculo, essa análise por tipo de produto, por segmento, enfim. E aí é só você entender, o importante é que é você entender a fórmula e você realmente se convencer da importância desse indicador e tocar o barco. Beleza, meus amigos contadores, tributaristas, controllers, pessoal do financeiro, folha, povo que eu amo muito. É isso aí e até a próxima. Tchau.